Jesus Cristo não fez uma religião. Quem fez foi os homens para manipular. Até porque é muito simples manipular uma massa de pessoas que precisam que uma pessoa se conecte com Deus para que ela fale para outras pessoas. Sendo que Jesus deixou bem claro dizendo que o reino de Deus está dentro de vós. Então, quando a gente entende que o reino está dentro da gente, não está em quatro paredes, a gente vai entender também que complementa isso que eu acabei de falar. Onde tiver 2 a 3 pessoas falando em meu nome, eu estarei lá. Deus vai estar lá. Mas não é em quatro paredes, é nas pessoas. Você entendeu agora? Então, pare para analisar. Também tem uma passagem que Jesus, ele foi falar com uma serva, né? Que, assim, ela não sabia ainda até que ele se mostrou para ela. Aí ele perguntou, por que tu não vai adorar a Deus, né? Aí ela falou, não, porque é muito longe, não dá para eu ir. Aí Deus disse, né, Jesus, Deus, tanto faz, falou assim, vai ter um dia que não vai precisar mais você ficar indo lá em Jerusalém só para adorar a Deus. Então esse dia chegou. Porque hoje é muito simples você ter o conhecimento. Antigamente não era. Era difícil. Mas hoje em dia é muito simples. E na Bíblia não diz, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade você tem que conhecer, do verbo conhecimento, para que você seja liberto. E hoje em dia você ali com alguns poucos cliques você consegue ter o conhecimento. Por isso que antigamente não tinha como falar sobre isso. Até porque hoje é o que está tendo o conhecimento para todos. Tá entendendo? Antigamente era escasso o conhecimento. Muito. Só pessoas de grande porte que tinham conhecimento. E era assim que eles manipulavam a grande massa. Porque só eles sabiam. Tá entendendo? Mas quando todos começam a saber, quem é que vai controlar quem se ele já está com Deus? O reino já está nele. Quem é que vai governar um cara desse? Não tem como. Por isso que é um assunto que tem gente que, meu Deus, que nada a ver. Mas na verdade é porque ela não conheceu a verdade. Quando ela conhecer a verdade, ela vai ver que o reino de Deus está dentro de vós. Tá entendendo? Então, quando você entende isso, você, opa. Então quer dizer que se eu ficar indo na igreja para que o Deus use uma pessoa para que me repasse, peraí, na Bíblia também fala que maldito é o homem que confia em outro homem. Você está confiando nesse homem? Será que se ele interpretar errado, fizer algo errado, manipular, será que você não vai cair? Eu acho que vai bem feio. Porque não é para confiar em ninguém, é para confiar em Deus, que está dentro de você. O reino está dentro de você. Deu para entender? Então, quando você entende isso, você diz, opa, então era essa charada para que agora eu começo, né? Aí à frente, tranquilo. E também, quando essa citação fala, né? E buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. O que isso fala? Para você buscar a Deus de fato, você tem que cuidar do seu corpo, porque seu corpo, como mente, atitudes, tudo isso está sendo... Isso, na verdade, foi uma criação de Deus. Então, você é uma criação de Deus. Então, a partir do momento que você é uma criação de Deus, se você não cuida de você, que é criação de Deus, como é que você vai chegar perto de Deus? Como? Me diga, como é que você vai chegar mais perto de Deus se você não cuida de nada disso que eu citei, mente, corpo e atitudes? Me diga, não tem como você chegar perto de Deus desse jeito. Tá entendendo? Você vai ter que se limpar, se esvaziar, sair disso para ser realmente o que vai chegar a Deus. E aí tudo floresce. Mas se você não fizer isso, é difícil. É difícil. Você que está escolhendo. E a Bíblia deixa bem claro diversos conhecimentos na Bíblia, como Romanos 12:2 fala que a transformação ocorre primeiro na mente. Quem falou isso? Paulo de Tarso.
Então, se você mudar, opa, mudou a mente, automaticamente muda o corpo e muda as atitudes. Então, eu tenho que mudar o quê? A mente. Você entendeu? Se você mudar sua mente, acabou. O seu campo exterior vai mudar, porque você mudou o seu interior. Você entendeu agora? É muito simples. Então, por isso que é aquela citação que fala assim, ó, e cabe até nisso que eu vou falar. Aquele que tem muito, muito será dado. Aquele que tem pouco, pouco será tomado. Por que isso? Porque existe o lado positivo e o lado negativo. Se você tem muito pensamento positivo, você vai ter mais. Se você tem muito pensamento negativo, aqueles pensamentos negativos que você vai ter mais ainda. E é um mais na decadência para baixo. Mais baixo e mais para cima. Entendeu agora? Você sempre vai ter mais baixo. Ou, se você quiser, pode ter mais acima. Do positivo e do negativo. Ficou simples. Então, com essa perspectiva de entender o mundo, você entender essa forma de enxergar, você começa a despertar. E é uma jornada para quem tem o conhecimento para ser liberto. Quem não tem, vai ficar preso. É simples. A vida é perfeita demais. Muito perfeita. Então, olha, se você gostou desse tipo de conteúdo e quer mais e mais, entender mais a fundo disso, eu criei um grupo que todas as pessoas entram lá para conversar, para mostrar o que é que viu no seu ponto de vista, o que tem de dúvidas, para que outras pessoas sugestem, né? Falem para ela. Então, você vai conversar e ter essa comunidade. Isso é bom. Porque aquele que anda com águia será águia, aquele que anda com porcos será porcos. Então você tem que decidir quem você anda, tá entendendo? Então isso é muito interessante. Então, tamo junto, link tá na bio, ou então bota aqui nos comentários. Eu quero que eu envio pra você, ok? Tamo junto!